Seguinte, hoje vamos falar sobre os pensamentos que trazem chuvas de bênçãos para a gente. Esses pensamentos, além de trazer bênçãos, vão melhorar várias áreas da sua vida, desde a área emocional e espiritual até a área financeira. São pensamentos simples que qualquer pessoa pode treinar a mente para praticar no dia a dia. Você está no canal Vida com Propósito. Os nossos pensamentos são sementes que plantamos na nossa mente que se tornam realidade na nossa vida. Isso quer dizer que os pensamentos têm o poder de criar ações, de criar acontecimentos. E quais são os pensamentos que fazem com que Deus se agrade de nós e incline o seu olhar para nos abençoar? 7 tipos de pensamentos nos fazem estar mais perto de viver em estado de felicidade que nos aproximam das bênçãos. O primeiro pensamento que devemos ter que agrada a Deus é a gratidão. Na Bíblia, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18, está escrito: "Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco." Quando somos gratos por tudo que temos, estamos dizendo para Deus que estamos satisfeitos com tudo que Ele já nos abençoou e que estamos prontos para receber mais. A gratidão agrada o coração do Pai. Podemos entender isso em nossa relação com as pessoas à nossa volta. Quando fazemos algo de bom para alguém e essa pessoa nos agradece de coração, a gente sente que nossa ação foi gratificante para ambas as partes. Sentimos que nossa ação para ela teve valor e temos vontade de fazer mais por essa pessoa, não é mesmo? E como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, podemos imaginar que é assim que o nosso Criador sente quando somos gratos por tudo que Ele nos dá e faz por nós, o dom da vida, termos saúde e até certas dificuldades que nos fazem crescer espiritualmente, refletindo esse crescimento na nossa vida física. O segundo tipo de pensamento são os pensamentos nas coisas de Deus, ou seja, as virtudes de uma pessoa. Em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 7, está escrito: "E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor." Quando procuramos andar nos caminhos do Pai, começamos a obedecer cada vez mais a sua palavra gradativamente. E por que devemos procurar obedecer aos mandamentos de Deus? Simplesmente porque Deus nos deixou seus mandamentos e estatutos para o nosso bem-estar espiritual, que se reflete no mundo físico, e também como regras de boa convivência entre nós, seus filhos. Deus se agrada de ver a gente se dando bem com outras pessoas, se alegrando com a alegria dos outros, estando juntos na tristeza, tendo sabedoria para agir e falar no momento certo e do jeito certo, o que hoje em dia é chamado de inteligência emocional. O terceiro pensamento que atrai bênçãos é o amor ao próximo. Jesus resumiu todos os mandamentos em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E isto está escrito em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Quando amamos ao próximo, nos aproximamos de Deus, pois é esse o objetivo dele para todos nós, vivemos em harmonia uns com os outros, e isso só é possível quando amamos todas as pessoas à nossa volta. E quando eu digo amar todas as pessoas, são todas mesmo, inclusive aquelas pessoas difíceis da sua vida, as pessoas que te fazem ou fizeram mal. Amar ao próximo não significa permitir que a pessoa continue a fazer mal. Significa que devemos rezar por essas pessoas e não nutrir pensamentos de vingança no coração. Procurar entender a razão dessa pessoa agir de formas que nos desagradam. Cada vez mais cresce o número de pessoas egoístas no mundo. Pessoas que pensam apenas nelas mesmas, às vezes até por sobrevivência. Pessoas que não tiveram ensinamentos de olhar para o próximo com empatia e compaixão. No Brasil, tem reinado o sentimento de levar vantagem sobre tudo e todos. Infelizmente, muitos não têm noção do que estão fazendo, prejudicando e até destruindo vidas. Então, quando demonstramos amor por essas pessoas, quebramos o ciclo de maldade que poderia se perpetuar e servimos como exemplo para essas pessoas refletirem e mudarem de vida. Quando amamos ao próximo, estamos em sintonia com nosso Pai que nos ama incondicionalmente e vivemos com a energia positiva que atrai as coisas positivas, as bênçãos. O quarto tipo de pensamento é a fé, que é um dos pensamentos que mais agrada a Deus. Temos a confirmação disso em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Esse versículo nos dá uma pista de que a fé é um dos requisitos para sermos abençoados por Deus. Quando cremos que Deus existe, criamos respeito por Ele, procurando fazer coisas boas e abandonando as más obras que o desagradam, por exemplo, a fofoca, a inveja, a promiscuidade, etc.
A fé faz com que a gente cresça como ser humano, nos faz ter resiliência para viver enfrentando e vencendo todo tipo de dificuldade com paciência e persistência, sabendo que Deus está no comando e nos guiando e nos protegendo de todo caminho mau. A fé também nos dá paciência, pois sabemos que não é fácil esperar em Deus pelas bênçãos, principalmente quando Ele nos coloca no deserto espiritual para tratar nossos traumas e purificar nosso coração de toda a maldade. A generosidade é o quinto tipo de pensamento que atrai bênçãos. Em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, está escrito: "Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria." Você já reparou que existem pessoas que estão sempre doando o que elas têm? Às vezes elas ficam sem alguma coisa e preferem doar para outra pessoa que está precisando mais que ela, e que essas pessoas nunca têm falta de nada? Deus sempre sustenta as pessoas generosas. Quanto mais generosa a pessoa for, mais o Pai a abençoa. É como se Deus nos desse a chave de uma despensa com a responsabilidade de distribuir as bênçãos com quem mais precisa delas. Se você é egoísta, não tem razão para Deus te dar riquezas, pois todos nós nascemos para servir ao próximo e sermos servidos pelos outros. É por meio da generosidade que Deus age na vida das pessoas necessitadas. Já aconteceu contigo, ou você já ouviu falar de pessoas que estavam precisando de alguém ou alguma coisa e de forma sobrenatural outra pessoa apareceu e ajudou a quem precisava? Muitas vezes de forma exata, nem mais nem menos do que faltava? Então, isso confirma que é por meio das pessoas generosas que Deus age. O sexto pensamento que atrai bênçãos é pensar positivo. Acredito que você já tenha ouvido por aí pessoas dizendo que pensamentos geram ações. E é verdade, tudo que pensamos gera ações. Algumas vezes as ações são imediatas, e na grande maioria das vezes acontecem a longo prazo, acontecem aos poucos. Algumas pessoas dizem que quando pensamos positivo, estamos vibrando na frequência do amor, da positividade. Por isso nos tornamos uma espécie de imã que atrai coisas boas e de certa forma não estão errados. Quando pensamos positivo, não perdemos tempo pensando em derrotas e reclamando das adversidades. Passamos a viver em um estado de certa tranquilidade, então a gente age melhor com as pessoas, a gente fica mais amoroso e falamos coisas boas, e isso tudo agrada a Deus, ver seus filhos viverem em harmonia uns com os outros. Outro ponto é que quando pensamos positivo, abrimos espaço na nossa mente para resolver os problemas que aparecem, ao invés de ficar perdendo tempo e reclamando, que no fim das contas resolve nada. Então, quando vivemos nesse estado de harmonia com a gente mesmo, com os outros e com a vida, nos aproximamos mais da vontade de Deus e nos aproximamos cada vez mais de receber as bênçãos. O sétimo e último tipo de pensamento que atrai bênçãos para a nossa vida é o de perdoar as pessoas. Na Bíblia, em Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22, está escrito: "Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Então Jesus respondeu: Eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Quando a gente tem um pensamento de perdoar as pessoas, não guardamos mágoa, não guardamos sentimentos que atrapalham a nossa convivência em sociedade, que nos induz sem perceber a descontar as frustrações nas pessoas que nada têm a ver com isso. E todos nós sabemos que Deus não se agrada de ver as pessoas tratando mal umas às outras, e o perdão faz com que a gente não dê legalidade para o mal agir na nossa vida, pois a lei universal é que tudo que fazemos tem consequência, e se tratamos os outros mal, o mal retorna para nós. Mas com o ato de perdoar, isso não vai acontecer. Espero que essas dicas te transformem em uma pessoa melhor, que façam você conviver melhor com as pessoas à sua volta e que façam você receber muitas bênçãos de Deus. Obrigado por assistir ao vídeo, e se você gostou, por favor deixe o seu gostei, compartilhe com quem precisa dessas dicas e se inscreva no nosso canal. Com Deus, tudo é possível.